Sejam bem-vindos a mais um podcast do ACP. Sou Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Pedro Miguel Costa, CEO do grupo Loja das Meias. Pedro Miguel Costa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado nós por ter feito o convite. A Loja das Meias é uma empresa muito antiga. Ela surgiu no início do século XX, em 1905, e há 4 gerações que se mantém nas mãos da mesma família. É verdade, ela está na família desde 1905, mas ela apareceu em 1846. Por conseguinte, era uma loja onde ela está neste momento, era na altura feita por... o proprietário da loja era um Joaquim Alves, que era o proprietário. Quando faleceu, deixou a loja aos 3 funcionários de maior distinção, que era o Costa, Rosado e Pimentel. Depois o Rosado e o Pimentel acabaram por falecer e outro por o meu bisavô ter adquirido as cotas, e na realidade essa data que aponta 1906 é a data a partir da qual o meu bisavô passou a ser o único titular da Loja das Meias, mas ela já se chamava Loja das Meias desde 1846. E foi na esquina do Rossio com a Rua Augusta onde tudo começou, não é? Foi Uma vez exatamente. que já, entretanto, expandiu-se. Exatamente, foi ali, foi o berço desde essa data, de 1846, e porquê a Loja das Meias? Porque efetivamente o que ela vendia era meias, espartilhos e camiseiros. Eram as 3 categorias. A lógica do pronto a vestir, como nós conhecemos hoje em todas as lojas de roupa, não existia na altura. Surgiu muito depois. É das poucas empresas familiares com mais de um século de existência, não é? Hoje em dia, em que tanta loja, por exemplo, lojas com história, infelizmente estão a acabar em Lisboa, a vossa empresa é um orgulho, não é? Manterem há mais de um século. Eu penso que haja mais empresas com mais de um século, que é o nosso Mas não caso, haverá mas tantas. dentro da mesma família, Pois. não. E com o controle do capital, não. Quer dizer, por exemplo, eu penso que, por exemplo, uma Vista Alegre tem mais de 100 anos, mas já não pertence aos fundadores. É um exemplo. A Loja das Meias, efetivamente, continua na família Costa desde 1906 e por isso penso que não deve haver muitos casos. Penso que não haja muitos casos. E a história dessa loja cruza-se, ou tem-se cruzado ao longo do tempo, com a história da própria cidade, a história de Lisboa. Como é que ela sempre acompanhou a modernidade? Uma loja que nunca cristalizou, sempre acompanhou os tempos, Eu acho nas que várias gerações. Exatamente. Eu acho que tem a ver um pouco eu diria, com o ADN, ou com a parte, com os cromossomas da família, de serem resilientes e, por conseguinte, não estarem estagnados. Há uma lógica de quando se acaba de fazer uma coisa, tem que se pensar logo na próxima. E, por conseguinte, não, fizemos agora uma coisa, deixa estar agora descansado, que isto agora vai. Não. A lógica é sempre estar à frente. E eu acho que isso passou de geração em geração, do meu bisavô para o meu avô, do meu avô para o meu pai, do meu pai para nós os três, e porque isso foi sempre uma lógica de não se resignarmos ao status quo. Quer dizer, há sempre, está bem, tem que haver qualquer coisa melhor que isto, e porque vamos ter que procurar fazer algo melhor ainda. E um dos marcos foi logo embora isto seja uma conversa mais direcionada para os anos 80, mas nos anos 60, por exemplo, foi a primeira loja a ter pronto a vestir, não é? E de marcas internacionais. Exatamente. Itália, França, Inglaterra. É mais ou menos nos anos 60 que aparece o pronto a vestir. Sendo que o espírito internacional da família sempre foi muito grande. Por exemplo, o meu bisavô era um grande colecionador de obras de arte e viajava bastante para Paris, na altura, que era a cidade talvez de referência para Onde tudo acontecia. onde tudo acontecia, e a minha bisavó era muito sensível às roupas e aos figurinos, e porque eu enquanto muito o meu bisavô ia para os leilões comprar obras de arte, a minha bisavó ia ver os figurinos, ia para ali para a rua de Rivoli, que era na altura a rua que era importante em Paris nesta altura, ver o que se passava com as coisas, etc. E porquê? Porque na realidade nessa altura o que se fazia era, vendia-se os tecidos e havia uma série de costureiras no último andar do edifício em que faziam os vestidos para as senhoras, seja para a família real, seja para as pessoas da corte, seja para a nobreza, seja para qualquer outro tipo de pessoas. E porque é o seguinte, a minha avó sempre teve este espírito internacional, a minha bisavó, peço desculpa, sempre teve este espírito muito internacional devido a estas permanentes viagens. E isso o meu avô herdou, porque também sempre se habituou a viajar com o pai dele, o meu pai também se habituou a viajar
com o pai dele, e nós também nos habituámos a viajar com o nosso pai. E porque assim, esta lógica de procurar coisas internacionais, coisas diferentes, lá está, é não estar entregue àquilo que nos aparece. Temos que ir para coisas diferentes. E esta é uma maneira de estar na empresa e que se repercute exatamente pela procura de marcas internacionais, e quando aparece o Pronto a Vestir, lançar o Pronto a Vestir, com marcas internacionais também que estariam na altura muito na bela. E ainda por cima, uma grande preocupação pela diferença, numa altura que até nem havia grande concorrência, não é? Não. E foi a primeira loja que começou a vender uma famosíssima marca de jeans. É. O meu pai conta muito bem essa história, que é as calças Levi's, e conta muito bem a história que tinha um grande amigo dele, que era o Moisés Brother, que morreu, faleceu há relativamente pouco tempo, e que também era assim, uma pessoa todo self-made man, e chegou ao pé do meu pai e disse, e tratava-o por nome de amigo, que é o Petó. O Petó, eu tenho aqui uma coisa giríssima, agora está muito na moda, são umas calças de gangue, uns jeans, etc. Isto agora nos Estados Unidos, isto aqui é o último grito. Então, o meu pai sempre com aquele espírito de inovar, traz-me as calças, eu quero comprar, como é que é? Olha, isto traz, vem em caixas de, sei lá, 40, 50, quantas é que... Tanto, traz-me as calças todas. Sem ver primeiro. Sem ver. Se é Sim. novo, vem. Bom, as calças, uma semana ou 15 dias depois chegaram, e era uma caminhoneta a descarregar fardos, nem vinham em caixas, fardos, como a gente conhece os fardos de palha, mas que eram fardos de calças de ganga, assim, para o passeio, depois do passeio para dentro da loja. Bom, o gerente de loja na altura, que era o senhor Pinhão, virou-se para o meu pai, Sr. Pedro António, o meu avô ainda trabalhava, o Sr. Pedro António, eu tenho que falar com o seu paizinho, como é que ele tratava o seu paizinho, porque o senhor vai dar cabo da loja. O senhor está a estragar a imagem desta loja. Isto não é para estar a vender calças em fardos e que vêm assim aos trambolhos cá para dentro. Sr. Pinhão, tenha calma. Bom, as calças chegaram. Desculpe, tudo isso ainda no Recio. Isto tudo no Recio. As calças chegaram. Aquilo que o meu pai me dizia era que 2 semanas esgotaram-se, e o meu pai fala para este amigo dele, para o Moisés, Moisés, arranja-me lá mais calças que isto esgotou-se tudo. E o próprio senhor Pinhão, na altura, pensou, o senhor António tinha razão, isto de facto, isto está a pegar. Pronto, são histórias, há muitas histórias na empresa. Não é de admirar, com tantos anos de existência, e depois também com o 25 de Abril, a loja das meias acabou, ainda há pouco falámos de marcas internacionais, mas também foi muito importante para impulsionar a produção nacional, as fábricas portuguesas. O que é que trouxe o 25 de Abril? Trouxe uma grande limitação das importações devido às restrições de divisas, porque assim havia muito controle das divisas, e por conseguinte havia boletins de registro de importação, e tudo o que vinha de fora tinha que passar pelo Ministério do Comércio na altura, por ACEP, porque era de facto complicado, e a moda tem uma coisa, eu chamo sempre a moda, é como os iogurtes no supermercado, aquilo dura pouco tempo, não é? Porque assim, a moda, estão ali os 6 meses, ao fim de 6 meses há outra ideia, porque assim não pode estar ali à espera 6 meses ou 3 meses por uma autorização para importar. Porque assim, aí o meu pai de facto teve muita visão e fez uma viragem completa do fornecimento da loja, manteve ainda a importação de muitas coisas, mas eu diria que 60% da mercadoria passou a ser feita em Portugal, com modelos que o meu pai e a minha mãe encontravam no estrangeiro, depois davam a produção em fábricas portuguesas, com inclusive marcas de fatos de banho, na altura que era o Grupo La Perla, em que era tudo importado, passámos a ter licenças para produzir em Portugal tudo isso, e porque de facto houve muito, eu lembro que o meu pai viajava 2 a 3 vezes por ano para Paris, para Londres, que eram mais ou menos os 2 mercados, Milão aparece um bocadinho mais tarde, e passou a viajar praticamente todas as semanas para o norte, para as fábricas, mandar fazer tudo e mais alguma coisa, e de facto resultou bastante, e foi porque também ao mesmo tempo assiste-se, a seguir ao 25 de Abril, a uma classe emergente com mais disponibilidade de dinheiro, e que também aumentou o consumo, porque aquilo que se podia pensar em alguma revolução, o consumo vai baixar, pelo contrário, as vendas continuaram sempre a subir, por um lado porque as pessoas passaram a ter mais disponibilidade, e por outro porque também a mercadoria que encontravam também era mais acessível, porque a mercadoria que vinha estrangeira, além de pagar direitos, demorava mais tempo, e porque assim houve aqui uma grande mudança. E é curioso falar da classe emergente que de facto surgiu nessa altura, com mais poder de compra, mas é curioso, podiam estar mais vocacionados para uma moda mais internacional, certamente pensariam que lhes daria mais estatuto. Sim. Como é que aceitaram bem, o mercado aceitou bem a produção nacional? Aceitou, porque a empresa tinha, ou a marca tinha uma grande notoriedade,
e por conseguinte havia uma grande confiança na qualidade, não só intrínseca do próprio produto, como do design, da atualização, e por conseguinte as pessoas aceitaram com muita facilidade esta grande mudança feita pelo meu pai na altura, e não houve grandes problemas com a adesão. Quer dizer, sempre aquele cliente que diz isto já não é igual ao que era, pronto, isso não vamos dizer que não pode ter existido um caso ou outro, mas no global, que é isso que interessa, a empresa continuou a prosperar de uma velocidade com taxas de crescimento altíssimas e porque assim foi, de facto, não tenho qualquer tipo de dúvida, a melhor solução. Há muitas outras empresas na altura, multimarcas, que concorriam com lojas das meias, que não fizeram exatamente o mesmo tipo de estratégia e que desapareceram. E ainda na década de 70 começa então a expansão da loja das meias. Primeiro aqui para o Centro Comercial Castil e já nos anos 80 para as Amoreiras. Uma coisa curiosa que eu li sobre o seu pai é que considerava na altura as Amoreiras o centro do futuro. Foi uma aposta Foi uma aposta arrojada. A aposta da Castil já foi numa lógica de se aperceber que tinha que haver uma proximidade da oferta junto ao cliente. Não era uma lógica antiga que as pessoas se deslocavam onde estavam as lojas, as pessoas eram obrigadas a ir aos sítios da loja, que era a lógica do chiado e de uma baixa, que não havia mais nada, não é? Mas as mentalidades começam-se a alterar e há uma necessidade de aproximar cada vez mais a oferta aos clientes. E a Castil, na altura, era uma zona residencial com bastante nível em termos económicos. Apareceu aquela oportunidade, na altura, pelo Conceição e Silva, pelo arquiteto Conceição e Silva, que é o autor do projeto do edifício Castil, falou com o pai, na altura ainda com o avô, achou bem e porque assim avançaram para a Castil. E foi, de facto, uma boa aposta, mesmo sabendo que ela abriu em 71 e 3 anos depois, ou 2 anos depois, há o 25 de Abril, que poderia, não se sabia, na realidade depois não foi mal, foi ótimo, mas pronto, foi um passo que foi dado com grande responsabilidade, mas também com grande risco. As Amoreiras aparece como o primeiro grande centro comercial de Portugal. Havia o Apollo 70, havia o Arco-Íris, havia pequenos drugstores, mas o grande o Imavis, centro, não é? Mas nada, nada que se comparasse ao de Amoreiras. As Amoreiras era efetivamente o projeto de Portugal, porque não havia nem sequer nos outros estados, era o grande centro comercial. E mais uma vez na lógica de aproximar a oferta ao cliente, as pessoas começaram cada vez mais, as Amoreiras abrem em 85, que depois quando falarmos da moda de 85 é importante perceber que é quando começa a haver uma clara distinção entre o homem e a mulher, até no tipo de roupa que se produz, que as mulheres também começam a trabalhar, começam a ter necessidade de roupas para trabalhar, quando nos anos 70 as coisas eram mais unissex e não havia tanto esta competição entre o homem e a mulher, que foi muito produtiva, e por conseguinte começou-se a ter, as pessoas começaram a estar muito mais numa lógica work edit, que era um conceito que se utilizava muito nos anos 80, os yuppies e o work edit, em que as pessoas de facto estavam empenhadas no seu trabalho e porque assim tinham cada vez menos tempo para o lazer, ou para lazer nestas coisas como assim, esta lógica do centro comercial aparece exatamente nesse momento e o pai não teve qualquer tipo de hesitação e eu assisti na altura, porque já estava a trabalhar com o pai, assisti na altura à negociação do centro comercial na altura com os Alves Ribeiro e de facto, tanto para eles como para nós, eles, Alves Ribeiro, os donos do projeto, que também querem uma grande viagem, uma coisa muito grande, como é que a gente vai conseguir alargar isto tudo, como para o pai também, na altura, para entrar numa lógica daquelas abertas de segunda a segunda, das 10 às 11 da noite, era tudo diferente. Até o horário, não é, de funcionamento era diferente. Tudo, o número de equipas, o número de tudo, foi tudo diferente. Mas foi um projeto que logo de início correu muito bem. Foi fácil a adaptação? Foi fácil, quer dizer, teve que ser feita em termos de organização, mas a clientela aderiu, quer dizer, provou que, de facto, era uma necessidade de ter este tipo de comércio disponível para os consumidores e para os nossos clientes. E descentralizado, não é? E descentralizar mais uma vez. Até porque nessa altura a Baixa começa a sofrer um pouco essas consequências. Ainda não. A Baixa começa a sofrer mais tarde. A Baixa começa a sofrer por volta do ano 2000 já se sentia, já havia uma deslocalização muito do comércio de luxo e da clientela de luxo da Baixa, mas nos anos 80 ainda não, ainda era a loja número 1.
Neste momento, quantas lojas é que tem? Nós temos, com Loja das Meias, temos atualmente duas lojas, uma nas Amoreiras e outra em Cascais, que também foi um projeto que aparece mais tarde, em 95, acho eu, coisa parecida. O mercado de luxo, pode dizer-se que sempre foi desenvolvido pela loja das meias, mas nos anos 80 era diferente ou não? Ou nem por isso? Era completamente diferente. Era completamente diferente. Eu acho que nos anos 80 falaríamos de 3 ou 4 marcas importantes. Eh, Portugal era assim o ponto mais ocidental da Sim. Europa, ninguém nem sabia onde é que existia, onde é que era, porque de facto as empresas do luxo, elas próprias também eram cada uma por si, pois eram os próprios fundadores que geriam as empresas, e porque assim era uma lógica muito diferente. Houve uma alteração muito grande na realidade, nos anos 80 sentia-se que nós, o retalhista, quem tinha a loja, escolhia aquilo que queria e tinha algum comando sobre o tipo de marcas que queria ter a comercializar. Hoje em dia, o comando é feito pelas marcas, porque assim, é uma inversão total disto. Elas controlam, até porque deixaram de ser unidades individuais, começaram-se a concentrar em grandes grupos económicos, e porque assim há uma grande diferença. E mesmo a nível da clientela, a clientela que comprava luxo nos anos 80 era um nicho de mercado, hoje em dia o luxo é o que se fala do luxo acessível, quer dizer, eu digo sempre que o luxo começa onde a razão ultrapassa o materialismo, ok? Por conseguinte, sempre que nós, a nossa, sempre que a emoção ultrapassa a razão, nós entramos no mercado do luxo, ok? E por conseguinte, e aqui consegue-se ver Ou tudo o por que é de outra, luxo. Pedro Miguel Costa, perde-se a cabeça. Exatamente, isso é mais dito, não, porque sempre que a emoção ultrapassa a razão, nós entramos no mercado de luxo. Isto aplica-se a qualquer coisa. E isso, efetivamente, hoje, não está só, este conceito não está só na cabeça dos milionários. Ok? Este conceito está na cabeça de todas as pessoas. Há pessoas é que provavelmente sacrificam muito mais do seu rendimento disponível para ter acesso a essa emoção e outros com muito menos, mas ele está assim. O que é que eu quero dizer com isso? É que o luxo hoje em dia está acessível a um grupo muito grande de pessoas, ok? E porque assim, o mercado de luxo cresceu exponencialmente desde os anos 80 até agora. Mas ainda nos anos 80, e estamos a falar de uma época em que surgiram muitos designers, muitos criadores que de facto marcaram a moda dessa altura. E a Loja das Meias recebeu bem esses novos talentos. Recebeu, quer dizer, aqueles que o meu pai na altura entendia que estavam adequados ao tipo de clientela que tinha, claro que sim, eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, a Christian Dior é um exemplo, desde o princípio, a Christian Dior está na Loja das Meias desde 1964, para se está a ver a história que Ao tempo que. que tem e que teve dentro da Loja Mas das é um Meias. nome que se pode. É mais clássico, digamos assim, não é? Começou mais, mas hoje em dia até é o número um. No mercado da moda e do luxo é a marca número um. Mas depois há criadores como o Armani, há criadores como o Yves Saint Laurent, isto estamos a falar muito na época de Exatamente, 80, sim. ok? Há criadores como o Mugler, há criadores como Jean-Paul o Jean-Paul Gaultier, Gaultier, também. portanto, estamos a falar de muitos E criadores, ingleses, e britânicos ingleses também, que entraram e que passaram pela Loja das Meias, na altura que eles estavam, e porquê? Porque também na altura era a única, como disse bem, era a única empresa que vendia marcas de luxo, e essas marcas, não por procurarem a Loja das Meias, mas muito como o meu pai ia procurá-las, falava com eles, Lisboa, mas isso onde é que fica? Isso é ali em Portugal, Portugal, Mas, claro que sim, Sr. Costa, não há problema nenhum, ainda passo lá a encomenda, e dava as encomendas, não é? Hoje em dia a história é completamente diferente. Então tinham clientela para todos os gostos, desde a mais ousada à mais tradicional. Tinha. Havia de facto sendo que havia pouca oferta, a segmentação não era tão grande. Ok, isto é uma consequência de não haver tanta oferta, é que a segmentação fica muito mais pequena, porque assim havia um leque muito maior, não só de gosto como de idades, de clientela dentro da Loja das Meias. Nos anos 80, aquela moda tão irreverente e muito pelas cores, pela mistura de cores. Aliás, diz-se que a moda dos anos 80 foi uma bomba. Como é que,
Como é que as pessoas reagiram primeiro, logo no início? Eu acho que para perceber bem a moda dos anos 80 tem que ser aos anos 70, ok? Muito resumidamente. Eu acho que os anos 70 foi a moda dos hippies, aquele conceito sex, drugs and rock and roll, o conceito make love, don't make not war, um culto um pouco anarquista, pouco mais preocupados com viver a vida. Eu, como é evidente, falo isto em termos genéricos, que não será todas as pessoas, mas era um pouco este culto de viver a vida, pouca preocupação com o corpo, mas é importante a lógica do rock, de sexo e das drogas, aquilo tudo explodiu nos anos 70, ok? Os anos 80 começa a haver uma consciência maior para a saúde e para o corpo, e depois as pessoas começaram-se a preocupar um pouco também, e aparece, por exemplo, a moda do aeróbica aparece nos anos 80. E porquê? Porque as pessoas, pronto, lá está, faz parte da evolução civilizacional, e começaram muito a procurar coisas mais pela saúde, sendo que o espírito irreverente, colorido, de ombros muito largos, cinturas bem apertadas, etc., existia bastante nessa altura. E trazia mensagens, pode-se ver, enfim, a coisa dessa forma, que mensagens é que a moda dessa altura quis, pela explosão das cores, por uma roupa muito estruturada? Eu acho que é parecida com os anos 70 com condimentos diferentes. É viver a vida. É sentir-se bem. As pessoas naquela altura gostavam de se apresentar bem, não é? É viver-se bem, é estar bem na vida, etc. Enquanto nos anos 70 o normal era, lá está, o sex, drugs and rock and roll, era viver a vida também de uma forma diferente, mas 10 anos depois as pessoas, espera isto, tem que haver outras maneiras de viver. E a vida era ser um yuppie, ter sucesso profissional, a mulher também estar a trabalhar, competindo com os homens nas empresas, é o corpo, porque assim, então é aeróbico, é as cores, lá está, a viver, é com alegria, cores, flores, estampados. A tecnologia dos tecidos, muito importante, aparece, as licras, as poliésteres aparecem tudo. Novos materiais, não é? Novos materiais, para a licra, porquê? Porque está justinho ao corpo, mais confortável, mas as pessoas estão todas no ginásio a produzir-se, e depois como é que é? Não, tem que evidenciar, tem que evidenciar as melhorias que fizeram, porque assim, tudo isto tem talvez um denominador comum, que é uma preocupação com a saúde e com o corpo e a longevidade, etc. Enquanto nos anos 70 não havia preocupações com a saúde e com a longevidade, nem sequer era uma preocupação, isto dá para tudo. E nos anos 80 as pessoas começam a ter uma preocupação diferente, porque assim, é viver a vida bem. E com melhor saúde. Pronto, talvez é isso que possa caracterizar melhor os anos 80. E há pouco o Pedro Miguel Costa estava a falar da moda feminina, em que as mulheres começaram a emancipar-se. Como é que isso se refletiu, então, na moda dessa época? Vou dar um exemplo. A mulher executiva, para trabalhar, o homem trabalhava nos anos 80 e 70, com fato e gravata. A mulher, para competir com o homem, não podia ir de mini saia, nem de saltos altos, não sei, porque assim teve que passar a ver o quê? O tailleur. Que é talvez o blazer e as calças, o blazer e as calças. A construção do tailleur é, de facto, uma evolução da moda nos anos 80, que responde exatamente a esta necessidade das mulheres competirem com os homens nos empregos e nos cargos mais elevados, e porque é uma consequência que aparece, e porque começa a haver muita... Estamos a falar justamente dessa época, mas aí há muita cor, não é? Há cor. Isto foram umas montras daquela altura, não é? Montras dos anos 80, com muita cor, lá está os ombros largos, as cinturas com os cintos grandes e porque assim, bem marcadas, e lá está. Para mostrar bem a silhueta. Para mostrar a silhueta da mulher. Pronto. E de facto é uma altura em que se faz uma separação claríssima entre a moda feminina e a moda masculina, que nos anos 80 misturava-se um pouco, aquela lógica dos jeans, a calças à boca de sino e os lenços na cabeça, tanto usavam os homens como as mulheres, mas nos anos 80 começa a haver esta clara distinção entre uma e outra. Mas também houve uma corrente nessa época que era a androgenia, não é? Sim, também havia ali uma fusão. Nunca foi e nunca será uma única tendência que defina a moda. Porque nós estamos a falar, para já, que variedíssimos mercados, depois variedíssimas culturas, depois de variedíssimas civilizações. Porque,
há de facto uma linha que se pode dizer predominante, mas há sempre variantes em qualquer altura. Não quer dizer que nos anos 80 não tenha havido desenvolvimento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela loja na Baixa dos Porfírios tem um sucesso enorme nos anos 80 e seguiu uma lógica muito hippie. E teve imenso sucesso sempre. E, por conseguinte, lá está. Não é obrigatório que sejamos todos em carneiragem numa determinada tendência. Agora, há um denominador comum que se pode, talvez, caracterizar. E há várias tendências que entroncam e depois resultam. E também vestiam uns manequins masculinos com a famosa meia branca, que é uma marca dos anos 80. Não, olha, não me recordo Nessa altura. Não me recordo. Recordo muito, por exemplo, não da meia branca, mas recordo muito, por exemplo... Que, aliás, está a voltar. Recordo muito dos ténis. O nascimento dos ténis, dos sneakers, tal e qual como hoje em dia, eu acho que 90% das pessoas andam de ténis, aparece nesta altura também. Portanto, isso lembro perfeitamente daquelas marcas portuguesas com os ténis, aquele ténis tipo bota que se usava. Tudo isso nasce nos anos 80. A meia branca, propriamente dito, lembro-me da meia branca para jogar ténis. Com o fardamento dos ténis agora. Claro que havia muito boa gente que usava com sapatos. Foi uma marca dos anos 80. E era também uma altura em que, os anos 80, realizaram-se tantos eventos com figuras políticas, figuras públicas, desculpe, pessoas ligadas à moda. Havia uma imprensa cor-de-rosa muito ávida de cobrir esses acontecimentos. A loja das meias chegou a haver produções de moda nessa época? Nomeadamente para as revistas da especialidade. Produções de moda, tal e qual como nós as conhecemos hoje, não. O que havia eram muitos eventos cor-de-rosa que se faziam. Tais como? Cocktails, apresentações de coleções, inaugurações de lojas, pronto, isso havia muita coisa. Lançamentos de novos produtos. Novos produtos, e de facto estávamos sempre presentes. Lembro havia festas no Algarve, havia uma presença muito grande na imprensa nessa altura, sendo que eu por acaso não tenho de cabeça quando é que nasce a primeira... Para mim, das primeiras revistas de moda, que era a Máxima, eu não tenho ideia, eu acho que ela acaba por aparecer um bocadinho mais tarde, dos anos 90, penso eu. Mas lá está, a comunicação de moda passava-se muito pela parte, era a revista Olá Semanário do Semanário, era talvez a maior referência, era por aí que se passava com a Maria Guadalupe. Eles e elas também. Também passava. E depois a primeira publicação dedicada efetivamente à moda é a Máxima. Pronto. E essa, eu acho que ela aparece mais tarde, dos anos 80. Eu não tenho por acaso a data da Máxima, mas tenho assim, que teria finais de 80, princípios de 90, quando aparece a revista Máxima. E aí sim havia produções de moda. Havia aquela lógica deles irem buscar roupa às lojas, depois com os manequins fotografavam e depois saía as reportagens. Mas dentro das lojas? Não, em estúdio, em estúdios ou em ambientes fora da loja. Pedro Miguel Costa, muito obrigado por ter vindo para esta conversa sobre os anos 80. Muito obrigado. E muito obrigado para quem nos acompanhou. Podem seguir-nos no Spotify, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.